Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, 20 de fevereiro, segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. É uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária, acolhendo você que pela primeira vez nos encontra aqui pelo nosso canal do YouTube. Se inscreva nesse canal. E quem me acompanha pelo YouTube, você já sabe que é muito importante o joinha, o like, o comentário. Não se esqueça disso, sobretudo esse like. Isso é muito importante para o YouTube. O YouTube reconhece que o vídeo é relevante e nos mostra para mais pessoas, tá bom? Ainda antes da homilia, lembrar você que quarta-feira começa a quaresma e nós temos então o nosso diário espiritual do tempo quaresmal e vai ser uma alegria a gente poder viver bem esse tempo da quaresma, um pouco mais junto da palavra de Deus através do nosso diário espiritual que está lá no nosso site. Para quem é membro já está lá, não é? Para quem não é membro, torne-se membro e lá dentro aí você tem acesso ao diário espiritual, você pode baixar aí no seu celular, no seu computador, imprimir, enfim, para a gente começar bem esse tempo da quaresma, tá bom? E você que tem entrado em contato conosco para adquirir as nossas cartelas aí para o dia 19 de março, muito obrigado pela sua paciência conosco, Deus recompense você. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 9, versículos de 14 a 29, e diz assim: Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Até quando eu terei que suportar-vos? Até quando eu terei que aguentar vocês, geração incrédula? Veja, queridos, parece que Jesus aqui perdeu a paciência e sentiu vontade de ir embora. Vontade de sumir no mapa, como a gente diz. Por causa da incredulidade. E a incredulidade é um peso, né? Você viu, Jesus, até quando eu vou ter que suportar, aguentar? Ou seja, me pesa a falta de fé de vocês. O contexto do evangelho é qual? Diz lá o início: Descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João. É a cena da transfiguração. Ele desce do monte com Pedro, Tiago e João. Em cima do monte foi glória, né? Foi bênção, foi uma experiência espiritual maravilhosa. Quando desce, já encontra os problemas, né, de quem desce da montanha mesmo. Chega ali, tem um pai com um filho. Senhor, trouxe aqui o meu menino para os seus discípulos, trouxe a ti. O senhor não estava, não estando o senhor, pode ser os seus representantes, né, os seus discípulos. Mas eles também não deram conta de libertar o menino, mas eles não conseguiram. O pai faz uma narrativa triste do estado do menino. Jesus depois ele pergunta desde quando, que desde criança algo entra nele, é um espírito impuro, que o faz mudo
depois surdo. É meio antinatural essa relação, né? Faz surdo, depois é que vai ficando até mudo, né? Vai perdendo a capacidade de falar. Mas aqui diz por 2 vezes, não, ele fica mudo, o espírito é mudo e depois é surdo. Um menino que não sabe sair de si, um menino que não sabe falar. Quando a gente fala, a gente sai de si em direção a outro, né? A gente tira de nós os nossos pesos, os nossos pecados, a gente doa ao outro amor, gratidão. Esse menino é um menino fechado, ele não se relaciona sobretudo com o pai, né? Tem uma questão aqui com esse pai. Diante desse pai, ele é um mudo. Ele não dá nada a esse pai, mas ele também é surdo, esse pai não o penetra pela palavra, pela direção. Mas o pai está compadecido, foi até Jesus, não encontrou Jesus, então os discípulos, uma vez que você é discípulo de Jesus, você já sabe fazer o que Jesus faz, né? Pois é, não faz. E aí então não conseguem. E Jesus vai dizer, geração incrédula, discípulos incrédulos, até quando eu tenho que suportar vocês? Quanto incomoda a Jesus a nossa falta de fé. E aí Jesus pergunta, desde quando é assim? Desde criança. O homem narra, e aí como que desanimado diz assim, se podes fazer alguma coisa, Jesus, tem piedade de nós, ajuda-nos. Eu preciso da sua ajuda. Se o Senhor puder ajudar, eu agradeço muito. E Jesus vai dizer para ele, se podes, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que tem fé. E aí, talvez o ponto central do evangelho de hoje é o Pai, versículo 24. Vou até grifar aqui com o meu marca-texto verde, Palmeiras. O pai do menino disse em alta voz, ou seja, ele confessou e pediu publicamente, em alta voz, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. É paradoxal isso aqui, né? Eu tenho, mas falta. Falta, mas tenho. Eu tenho, mas ajuda o que falta nisso que tem. Eu tenho fé, Senhor, mas falta. Ajuda a minha falta de fé. E aí então Jesus exorciza o menino, cura o menino, dá ordem, né, ao espírito maligno. O espírito sai e nós vemos ali que devolver ao ser humano, a esse menino no caso, a sua identidade perdida de filho, de irmão, não é tarefa fácil. Parece até que o menino ficou morto, né? Parece até que o demônio quase o matou. Custa muito. A Jesus custou a vida e a nós vai custar o quê? A nós custa a oração. No outro evangelho vai dizer assim, porque esse tipo de demônio só sai à base de oração e jejum. Está começando a quaresma aí, meus irmãos. Nós vamos orar mais, jejuar mais. Quero convidar você a viver essa quaresma em favor de alguém. Em favor de alguém. Quem hoje, ou o que hoje, faz você estar diante de Jesus dizendo assim, Senhor, a fé que eu tenho falta. A fé que eu tenho é insuficiente. Tamanho é a força desse pecado, dessa situação. Vamos viver essa quaresma por nós mesmos, mas vamos viver essa quaresma por alguém e por alguns. E aí Jesus diz para ele, essa espécie de demônios, esse tipo de mal que faz o ser humano ser incomunicável, esse tipo de mal que faz o ser humano não falar, não saber se expressar, não saber sair de si, né? Esse tipo de demônio que faz o ser humano não corresponder ao Pai, né? Que deixa surdo, essa espécie de demônios que joga no chão, espuma pela boca, né? Essa espécie de mal, seja que o mal for, que quando assimila, pega para si o ser humano, a gente imagina, nossa, se isso aí para sair dele vai quase que matar ele. Esse tipo de mal, esse tipo de demônio não pode ser expulso de nenhum modo a não ser pela oração, pela intercessão, mas também pela ordem. Veja, como é que Jesus tirou esse espírito do menino? Dando ordem ao espírito. Espírito, como é que diz ali o evangelho? Jesus diz, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia do menino, nunca mais entre, não basta sair, não pode voltar. Veja, nas nossas orações, às vezes nós reconhecemos tanto os males em nós e no outro, os nossos males têm nome, né? Os nossos pecados têm nome, rebeldia, desobediência, ignorância, vícios, os vícios têm nome, ira, gula, luxúria, alcoolismo, drogadição, prostituição, avareza, tem nome os nossos males, né? Talvez a gente nunca fez essa oração dizendo assim, o nome do mal e dizendo, eu te ordeno, saia de mim, eu te ordeno, saia dele. Não sai a não ser pela oração.
Com certeza aquele pai tentava falar com aquele filho, aconselhar, tocar, abraçar, dar remédio. Ele fez de um tudo por esse filho. Como nós também, às vezes, por nós mesmos e pelos outros, já fizemos e fazemos de um tudo. Mas e a oração? Essa oração de ordem, essa oração onde a gente clama a intervenção do poder de Deus, da misericórdia de Deus, do santíssimo nome de Jesus. Nós vamos crescer nisso, né? Crescer nessa oração de intercessão por alguém, por alguma coisa, por alguma situação, por alguma realidade, mas também usarmos essa nossa fé, declarar sobre os nossos males que eles saiam, que esses espíritos malignos, os 7 pecados capitais, por exemplo, né, que afetam a tantos de nós e dos nossos, que eles possam verdadeiramente sair, né, dar lugar a Deus. E aí os discípulos, que são pessoas boas, os discípulos, que são pessoas que fizeram renúncias por amor a Cristo, ainda não tinham descoberto o poder da oração. Você e eu, com certeza, talvez nos identifiquemos no número das pessoas boas, corretas, justas, das pessoas caridosas e empáticas que até sofrem de ver o sofrimento dos outros, das pessoas caridosas que nos envolvemos com o sofrimento dos outros, mas talvez você e eu não conhecemos o poder da oração mais persistente, mais frequente, mais alongada, digamos até mesmo assim, o poder da oração. Tudo é possível àquele que crê. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. O padre está aqui dentro da Igreja São José e estamos numa nova etapa. Começamos a concretagem aqui do nosso piso. E eu estou passando para estender a mão para você no dia 19 de março. Nós vamos ter um show de prêmios online. Você pode concorrer aí da sua casa. Está aí na tela também para você a cartela aparecendo no cantinho, o valor é R$50. Estão aí os prêmios, tá bom? E aí no dia 19 de março a gente já quer rezar uma primeira missa aqui nessa igreja. Essa é a notícia boa, olha, tudo andando e hoje iniciando essa nova etapa. A notícia desafiante é que eu preciso pagar tudo isso. Estou estendendo a mão, adquira uma ou mais dessas cartelas e que São José possa abençoar e dar em dobro na sua vida, tá bom? O reino de Deus acontecendo por aqui. Não tem preço, mas custa. Se você é devoto de São José, se você tem gratidão a nós aqui por toda a evangelização que você recebe todos os dias aí na sua casa, adquira essa cartela e nos ajude. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis.